Terça-feira, canal de corte do Sexto Round devidamente abastecido com os melhores trechos do podcast, poucos minutos, e essa semana com a presença de Renato Moicano. Ficou hilário o programa, se não assistiu na íntegra, pega o filé mignon, o link tá no comentário fixado, não se esquece de se inscrever também, beleza? Vamos pra resenha. Grande notícia para o público brasileiro que acompanha o UFC de ontem para hoje, porque a contratação de Marcos Buchecha, o maior campeão da história do jiu-jitsu em número de títulos na faixa preta, foi finalmente concretizada pelo UFC. Essa era uma bola que estava quicando nos últimos meses quando ele decidiu não renovar com o One Championship. Buchecha ficou de molho por um bom tempo, mas o contrato finalmente expirou na semana passada. Dias depois, Ali Abdelaziz, seu empresário, já tinha o acordo com o UFC em mãos. Buchecha tem 5 vitórias no MMA, todas por finalização ou nocaute no primeiro round, e uma derrota por decisão para o atual campeão peso pesado do One, o wrestler senegalês Omar Roig. Para quem estava na dúvida, não, ele não vai entrar pelo Contender Series, cuja próxima temporada começa no dia 12 de agosto. Buchecha, assim como Aaron Pico, já estreia no maior Fight Night do ano, em Abu Dhabi, dia 26 de julho, contra um ranqueado, 14º até 120 quilos, Martin Buday. Buday é trouxa? Baranga? Nada disso, duríssimo. 6-1 no UFC, com o triplo de experiência no MMA em relação ao Buchecha. Para quem não conhece, é também um dos principais sparrings do Tom Aspinall e do Jiri Prochazka. Mas lembra que sempre digo que a escolha do matchmaker para o casamento diz muito sobre a intenção da empresa para aquele lutador? Então, Buday é jiu-jiteiro, faixa preta, a base dele é no jiu-jitsu. Tanto que no UFC, a única vitória por interrupção foi via Kimura, e a única derrota foi para um grappler superior, o wrestler Shamil Gaziev. É um cara bem grande, 1,96 m de altura, 120 quilos, mas, a não ser que almoce todo santo dia fezes, não vai se embolar no chão com Buchecha. Buday também é mais lento, paquidérmico, pouco atlético, não é o melhor nas quedas. Desafio legítimo sim, mais um casamento na medida para o Buchecha botar para baixo e mostrar que existem níveis diferentes quando o assunto é luta agarrada. O meu ponto de vista nesse vídeo é esse. A categoria até 120 quilos é a mais rasa do esporte. Tem 30 cabeças ali. Buchecha já estreia na metade pra frente, né? Contra o 14º. Se tiver a facilidade que o encaixe técnico sugere, lembrando que o brasileiro tem wrestling excelente desde os tempos de submission, porque é muito rápido e explosivo para peso pesado, a gente vai ver uma ascensão muito rápida. Ainda mais numa categoria com adversários pouquíssimo atléticos e fracos no chão. Essa é uma característica específica só do peso pesado. Um super campeão de jiu-jitsu, de wrestling, pode estrear no UFC sem saber dar um soco e ainda se dar bem dependendo do adversário. Entre parênteses, o mesmo não funcionaria com nenhuma outra categoria. Por exemplo, se o Thalisson Chicão se machucar e o Buchecha for chamado em cima da hora para fazer a luta principal do Fight Night Nashville esse sábado contra Derrick Lewis, tenho total confiança que na terça-feira ele já estará na 9ª posição do ranking. Na real, acho que até o 5º da lista, que é o Malhadinho, Buchecha, pelo perfil, pode avançar sem muita dificuldade, porque ele não é o cara cru vindo direto do jiu-jitsu. Ele já tem mais de 5 anos de dedicação exclusiva só ao MMA. Pensa aí, do 5 ao 10, eu tô falando do Derrick Lewis, o Aldo Acosta, Marcin Tybura, Sergei Spivak, Tai Tuivasa. Aliás, dependendo da boa vontade da empresa com ele, se bater o Buday em Abu Dhabi, podiam oferecer o Tuivasa, 10º do ranking, vindo de 5 derrotas, cego no chão no Fight Night Rio de Janeiro em outubro. Ou até mesmo na casa do cara, no Fight Night em Perth, Austrália, no final de setembro. Eu acho que a ascensão do Buchecha será tão rápida, tão faca na manteiga quanto foi a do Malhadinho, e ele já termina esse ano no top 10. Claro, tem casamentos melhores e piores, tipo o próprio Gaziev, que é wrestler. Mas ainda assim sou mais o Buchecha. Ele venceu lá no One 2 wrestlers melhores que o Gaziev. Eu tô falando do Grishenko, que foi campeão europeu, e do Ali Akbari, que foi campeão mundial. Sendo que lá não tem exame antidoping pra essa rapaziada toda como tem no UFC. No peso pesado, o negócio só complica mesmo a partir do top 5. Porque ali todo mundo é relativamente jovem, atlético e igualmente técnico. Malhadinho, Blades, Volkov, Gane e Aspinall. Mas até nesse grupinho tem luta melhor e pior. Por exemplo, se colocar a Buchecha contra Ciryl Gane hoje e o brasileiro botar pra baixo, é sayonara. Um abraço pro gaiteiro. Vamos lá, eu assisti todas as lutas do Buchecha no MMA e o balanço final é muito positivo, até impressionante. Primeiro, o One não amassou pra ele botou pra baixo e amassou caras muito mais experientes e com bagagem na luta agarrada. A fórmula era sempre a mesma, troca com calma e quando acha uma brecha, double leg baixinho, rápido
e jiu-jitsu justo. Quando precisou trocar também, parecia algo mecanicamente fluido, bem ensaiado, sem aquele pavor de tomar soco. A derrota foi porque ele pegou um cara muito mais pesado, com base no wrestling, num ringue, sem a grade para escorar e tudo mais, fez a força da vida para manter o corpãozinho do Royg no chão e não pegou e morreu no gás. Ainda assim, Buchecha chegou a montar, pegar as costas mais de uma vez e chegou perto da finalização. Também não apanhou feio, o cara saiu das posições porque era muito forte e bateu um pouquinho mais por cima, ganhou assim. É só ver quando o resultado é anunciado. Royg colapsou, estava mais morto ainda. Se me perguntar, foi uma experiência fabulosa. Cansar daquele jeito, sofrer e ter que achar alternativas para variar o jogo. Ele tinha só 4 lutas profissionais. É normal ficar um pouco afobado em certo momento, gastar força demais quando não deveria, faltar um pouquinho de trocação aqui ou acolá. As principais lições vêm de experiências como essa. Finalizando todo mundo em 1 minuto não se aprende tanto. E isso foi em 2022. Buchecha agora tem quase 3 anos a mais de treinos para MMA na American Top Team e de lá pra cá conseguiu a sua maior vitória na carreira. Sobre o super aditivado Amir Ali Akbari, campeão mundial de greco-romana, banido do esporte por doping, que também teve a contratação pelo UFC revertida pelo mesmo motivo. O Ali Akbari vinha de 4 vitórias por nocaute, incluindo uma sobre o ex-campeão peso pesado do ONE, até ser finalizado pelo Buchecha em 3 minutos. É muito simples. Nenhum peso pesado do UFC sobreviveria muito tempo com ele numa luta de submission. Talvez comparando com o Malhadinho, que passeou contra todo mundo, menos o Curtis Blaydes até agora, no olhômetro o Buchecha seja talvez um pouco menos explosivo, com um pouco menos de variação na hora de quedar, mas é mais técnico no chão. Eu só sei que com esses dois craques na luta agarrada, o Thalisson de 2,4 metros e o Jonathan Diniz ex-Glory no striking, o Brasil avança coeso em bloco no ranking do peso pesado. Por isso, a chance da gente medalhar com pelo menos um deles no médio prazo é muito grande. São 4 nomes excelentes e ainda que um caia na podre, num casamento ruim, o colega do lado vai se dar bem. Porque não tem tanta opção assim para parar todos. John Jones saiu, Pavlovich caiu demais nas últimas rodadas, Cyril Gane e Volkov têm as suas vulnerabilidades. Dá pra sonhar. Um deles, pelo menos, tem que matar o bicho-papão Tom Aspinall. E vale notar que a única derrota do inglês no MMA de verdade foi por finalização. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Você tá animado para a estreia de Marcos Buchecha no UFC? Acha que ele também pode avançar rápido e com o seu jiu-jitsu diferenciado em relação a todos os outros fazer a diferença? Ser o novo Minotauro, o novo Fabrício Werdum, algo do tipo? E tem o Thalisson lutando esse fim de semana, tem outras opções também nesse ranking, além do Malhadinho. Tá confiante? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muita gente aqui com o algoritmo do YouTube, mas principalmente não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre o Fight Night Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro. Esqueçam Fighting Nerd, esqueçam Charles do Bronx. O line-up, a escalação deve conter o seguinte. Clica aqui e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.